Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. No fim do sábado, quando começou o amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a da neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, ficaram como homens mortos. Versículo 5. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, você pode dizer amém? Porque ressuscitou, como ele disse. Vinde verde o lugar onde o Senhor jazia, e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, e ali os vereis. Eis que vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe veio ao encontro dizendo: salve! E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. Versículo 12. E reunindo-se com eles, com os anciãos, e tomado de conselhos, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram, enquanto nós dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós vamos persuadi-los, para que poupe e traga vocês em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu pedi para que o Espírito Santo de Deus trouxesse aquelas pessoas que necessitassem ouvir essa palavra que será liberada. E se hoje você está aqui, eu tenho a plena convicção que foi o Espírito do Senhor que te trouxe. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, e que nessa noite seja uma noite da sua manifestação, do seu poder. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, e sabemos que só o Senhor pode fazer alguma coisa nessa noite, neste lugar. Por isso proclamo o seu nome, exalte o seu nome, direcione as nossas vidas e nos leve a um novo nível de compreensão para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos começando uma série chamada Fake News. E essa palavra, não sei se você sabe, em 2017 ela foi incorporada em um dos dicionários mais importantes do mundo, como uma palavra única e não simplesmente mais uma expressão. Essa expressão ela toma uma forma diferente em 2016, na campanha presidencial dos Estados Unidos. E a partir de 2016, essa palavra se tornou notícia e uma das palavras mais faladas e pesquisadas na internet. A expressão fake news significa notícias ou notícia falsa ou falsas. E diante desse entendimento de notícias ou notícia falsa,
eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração. Esse texto que nós acabamos de ler é uma narrativa da ressurreição de Jesus. E esse texto declara que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Marta, Maria e outras Marias estavam ali. E quando elas contemplam a ressurreição de Jesus, elas observam que havia um anjo do Senhor em cima de uma pedra, que chega até elas e diz assim: proclamem para os discípulos e peça para os discípulos irem até a Galileia, porque o Cristo que ressuscitou irá até eles. E aquelas mulheres se apressam, e de repente nesse processo elas se deparam com Cristo. Elas se dobram diante dos pés de Jesus, e Jesus novamente dá essa ordem: vá até os meus irmãos, os meus discípulos, e proclamem a ressurreição. Mas esse texto, se você observar, segundo a perspectiva do método indutivo, existe um contraste. Porque o texto quer nos dizer que existe um grupo de pessoas que estão correndo, se apressando para proclamar uma verdade. Em contrapartida, contrastando a vida daquelas mulheres, existem alguns soldados que estavam ali e presenciaram o anjo do Senhor, a conversa desse anjo, a ressurreição de Jesus. Mas ao contrário da decisão daquelas mulheres que saíram dali com a perspectiva de anunciar a verdade, eles saíram dali com o desejo de publicar e de anunciar uma notícia falsa, um fake news, dizendo que na verdade não havia Cristo ressuscitado, mas os discípulos haviam roubado o corpo do Messias. Aqueles homens são pagos por essa informação, e eles começam a proclamar essa mentira. E segundo a perspectiva de Mateus, ele diz que naquela época, quando ele escreve, e até mesmo hoje, a notícia é essa: que na verdade Cristo não ressuscitou, mas que pelo contrário, Cristo só teve o seu corpo roubado. Diante dessa história, e diante desse momento atual que nós enfrentamos acerca de notícias verdadeiras e notícias falsas, eu quero ministrar algo ao seu coração. E o primeiro princípio que eu extraio acerca deste texto de Mateus capítulo 28, é que sempre vão existir dois grupos de pessoas. E a pergunta que precisa existir no seu coração e no meu coração é: em qual grupo você está, em qual grupo eu estou? Sempre vai existir o grupo de pessoas que estão firmadas com a verdade e que têm desejo que a verdade seja declarada, que é o caso de Marta e das Marias. E não somente pessoas que têm o desejo de proclamar a verdade, são pessoas que se interessam por notícias verdadeiras. Mas também sempre vai existir o segundo grupo, que são pessoas que têm prazer e alegria de ouvir, de contar e proclamar e espalhar mentiras. Esse texto ele quer levar a nossa reflexão que sempre vai existir pessoas que estão apressadas para contar a verdade, para divulgar a verdade, para espalhar a verdade. Mas sempre vão existir pessoas que são apressadas, que são rápidas, e na mesma medida que elas recebem informações mentirosas, é a mesma velocidade que ela transmite essas informações mentirosas para outras pessoas. E se hoje você está aqui, eu quero muito que você reflita comigo em que lado você está. Que grupo você pertence? O grupo de pessoas que são compromissadas com a verdade,
ou grupo de pessoas que são compromissadas com a mentira, pessoas que estão interessadas em simplesmente falar aquilo que as outras estão dizendo, ou estão interessadas em falar aquilo de fato que está ocorrendo. Esse texto nos leva a essa perspectiva: sempre existirá dois grupos de pessoas. E diante dessa perspectiva de dois grupos de pessoas, nós precisamos aprender a discernir como vamos lidar com uma notícia que chega diante do nosso coração, ou diante dos nossos ouvidos, ou diante da tela dos nossos smartphones. Como que nós vamos lidar com isso? E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é fazer a seguinte pergunta: quem está proclamando essa notícia? Quando você olha a vida de Marta e das Marias, sabe quem proclamou para ela a notícia da ressurreição? Primeiro, o anjo do Senhor. Segundo lugar, Jesus Cristo. E aí logo em seguida, diante da verdade do anjo do Senhor e de Jesus Cristo, elas estavam apressadas a proclamar a verdade. E sabe qual é o nosso grande problema? E sabe qual é a grande situação dessa geração? Que as nossas fontes de notícia é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Google. E talvez eu vou deixar você chateado, mas o Google, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook aceita tudo que você quiser escrever, tudo que as pessoas querem digitar. E a sua verdade e a minha verdade não pode estar baseado naquilo que simplesmente lemos, sem saber quem escreveu. A notícia que aqueles homens proclamaram, ninguém provavelmente se preocupou em perguntar: quem está dizendo que Jesus não ressuscitou? Primeiro, aqueles soldados que eram cidadãos romanos, que estavam ali simplesmente para saquear Jerusalém. Segundo, quem será que pagou para aqueles homens proclamar mentiras? Porque na lei romana, se um soldado permitisse uma ordem não ser cumprida, seria executado. E por que aqueles homens não foram? Mas sabe por quê? Muitas pessoas entenderam que aquela notícia era verdadeira, porque muitas daquelas pessoas não estavam preocupados em fazer a seguinte pergunta: quem falou? E sabe qual é o nosso problema? E o problema dessa geração? Que nós usamos expressões: estão dizendo, estão falando, estão contando. E nós assumimos como verdade: estão dizendo, estão falando, estão contando. Mas sabe o que eu creio? Que a igreja vai resgatar um princípio que nos move. E o princípio é aquilo que Jesus disse: eu sou a verdade. E por ser Cristo a verdade, a igreja não se move. Estão dizendo, estão falando, estão proclamando. A igreja não pode se mover assim. Informações que chegam na tela do meu celular não podem ser verdades absolutas. E sabe qual é o problema dessa geração? É que a palavra fake news se transforma em uma palavra relevante em meados de 2017. Mas em meados de 2016 existe uma nova proclamação chamada pós-verdade. E a proclamação da pós-verdade é: eu tenho uma verdade que talvez é diferente da sua. E como eu não quero ser contrariado diante da minha verdade, eu espero que alguém conte uma mentira, para que eu me aproprie dessa mentira, para que eu diga: olha, mais uma pessoa está pensando como eu. E sabe por que hoje existe uma enxurrada de notícias falsas nessa geração? Porque existe uma enxurrada de pessoas que estão esperando uma mentira para embasar a sua suposta verdade.
Mas eu creio que se você está aqui, algo vai ser liberado na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, quando eu vou analisar uma notícia, sabe o que eu preciso primeiro perguntar? Quem falou? Segundo, qual é ou quais são os sentimentos envolvidos naquilo que estão sendo proclamado, naquilo que está sendo dito? Se você pegar os sentimentos de Marta, Maria, qual era? Ou quais eram? Felicidade, alegria, edificação do corpo, prazer em contar que Jesus Cristo ressuscitou. Se você pegar os sentimentos envolvidos no coração daqueles homens, dos soldados e dos religiosos, sabe quais eram os sentimentos? Inveja, medo, ganância. E sabe qual é o nosso problema? É que quando nós ouvimos uma notícia ou lemos uma notícia, nós não estamos preocupados com quais sentimentos aquela notícia está chegando ao meu coração. E se você quer discernir se algo é bom para a sua vida ou não, é que quando você ouve algo, ou seu coração se entristece, ou seu coração se alegra. E por mais que seja duro aquilo que você está ouvindo, porque a verdade, ela vem muitas vezes para me confrontar, mas nunca a verdade vem para me destruir. E sabe qual é o nosso problema? Que nós noticiamos coisas, que os sentimentos envolvidos diante daquelas coisas, sabe qual é? Eu preciso alcançar alguém com as minhas palavras, mas eu quero alcançar não com a paz, com a alegria, com o coração de Cristo, mas eu quero alcançar com a espada, com a dor, com o ódio, com a ganância e com a inveja. O sentimento daqueles homens em proclamar que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, sabe qual era? Inveja, medo, ganância. A maioria das notícias que são proclamadas como mentirosas, a maioria não, 100% delas, que são fake news, sabe qual é o objetivo? Destruir, magoar, entristecer, parar. E sabe qual é o nosso problema? É que nós não analisamos quem está falando, e nós não analisamos quais são os sentimentos de quem está falando. Nós simplesmente compartilhamos. E às vezes eu entro no grupo, e eu sou pastor dessa igreja, e vejo o grupo dessa igreja constantemente. Eu fico entristecido de ver que muitas vezes nós compartilhamos coisas que não temos a coragem de saber quem foi e quais foram os sentimentos envolvidos diante daquela notícia. Amado, se você quer o bem do seu país, você não precisa compartilhar mentiras para que o seu país prospere. Porque o reino de Deus não é baseado na mentira, porque o pai da mentira se chama diabo. O reino de Deus, ele é fundamentado na verdade. E ele não precisa do seu compartilhamento e nem do meu compartilhamento. Ele não precisa que nós venhamos atacar o partido A, B, C, D e contar até mesmo mentiras para que seja provada a nossa suposta verdade. Sabe por quê? Porque o Senhor não precisa da sua ajuda e nem da minha ajuda. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele está no controle de tudo. E sabe qual é o problema da igreja? Que nós pensamos que a força das nossas argumentações e muitas vezes das nossas notícias pode mudar alguma coisa. O resultado de uma urna não é mudado por aquilo que você compartilha. O resultado de uma urna é mudado segundo o que a Bíblia nos compartilha, que toda autoridade só pode ser constituída se Deus quiser que essa autoridade esteja lá. E eu não preciso declarar mentiras para que uma autoridade caia. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dos meus braços. Ele consegue ser Deus por Ele mesmo. Ele precisa, ao contrário da minha vida, Ele precisa da minha oração e da minha confiança nele. Por isso Deus quer trazer algo ao seu coração. Volte a orar e pare de proclamar notícias que não são verdadeiras. Se em primeiro lugar eu preciso saber que existem dois grupos de pessoas, em segundo lugar eu preciso descobrir quem está falando, quais são os sentimentos envolvidos, em terceiro lugar eu preciso saber qual é o propósito. Você já parou para pensar, quando chega uma notícia no seu coração, qual foi o propósito daquela notícia?
O propósito de Marta, de Maria, o propósito daquelas mulheres era falar para aqueles discípulos que estavam tristes, dizendo o seguinte: galera, fica animado de novo, porque Jesus, ele disse que haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, por isso fiquem felizes. Os soldados, os religiosos, tinham o objetivo de destruir ou tentar dizer que tudo aquilo que Jesus proclamou eram mentiras. E sempre, quando nós vamos proclamar alguma coisa, nós precisamos nos perguntar: qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? E sabe qual é o nosso problema? Dos muitos problemas que nós temos, é que quando as pessoas vêm nos contar alguma notícia, nós não temos coragem de olhar para ela e dizer: qual é o propósito que você está me contando? Por que você está me dizendo isso? Mas sabe qual é a situação? Eu tenho medo de desagradar. Mas amigo de verdade, esposa de verdade, esposo de verdade, crente de verdade, não é desagradado quando ele é confrontado. Ele é desagradado quando, diante do erro, ninguém tem coragem de confrontá-lo. A pergunta é: por que você está me dizendo isso? Por que você está me contando essa notícia? Amados, eu confesso a vocês que muitas vezes as pessoas falam tantas coisas e você fica com essa pergunta: o porquê que estão dizendo isso, gente? O porquê que estão falando isso? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Será que o propósito, o motivo é só ferir? Às vezes eu me pergunto e falo assim: qual é o propósito de líderes, pessoas falarem tão mal dessa igreja, gente? Será que seria muito mais fácil aqui virar um forró? Será que seria muito melhor se aqui realmente fosse uma igreja satanista? Será que seria muito melhor se eu verdadeiramente celebrasse um casamento de pessoas do mesmo sexo? Será que é isso que eles desejam? Será que realmente essa é a grande realização das pessoas? E sabe qual é a nossa visão como igreja, amados? Que nós não estamos aqui para falar de igreja A, B, C, D, F, G e assim sucessivamente. Porque enquanto nós estamos na internet, no Facebook, no Instagram, até mesmo compartilhando mentiras, tem gente que está fazendo muito mais do que a gente faz. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente proclamar mentiras e ficar preocupado com notícias falsas, porque o nosso propósito é reproduzir o que está dentro do nosso coração, e cada um reproduz daquilo que está cheio. E quando você está cheio de verdade, sabe qual é o desejo do seu coração? Proclamar verdades. Mas quando você está cheio de mentiras, você fica pesquisando, você entra em todos os grupos da cidade, você entra naqueles grupos de morte, de suicídio, de gente sem cabeça, porque eu quero todas essas notícias, e se a mulher sofreu um acidente, eu vou dizer que sofreu um acidente e passou uma escana em cima. Porque nós somos agentes, infelizmente, da mentira, das notícias falsas. Mas sabe qual é o problema, amados? O problema não é você que fala, o problema é aquele que está ouvindo o que você está dizendo. E muitas vezes nós temos a capacidade de colocar no nosso coração: eu não sou capaz de matar nenhuma mosca. Mas quando contamos mentiras ou proclamamos mentiras, nós podemos até mesmo matar uma pessoa espiritualmente, para que ela nunca mais entenda sobre o reino de Deus. Sabe qual é o nosso papel, amados? É ser como Marta e Maria, que não está preocupado daquilo que as pessoas estão dizendo, mas estão preocupados em proclamar a verdade. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva do reino de Deus. E a perspectiva do reino é: eu preciso decidir em que grupo eu estou. Ou eu estou do grupo da verdade, ou eu estou no grupo da mentira. Ou eu sou um agente de compartilhar fake news e mentiras para essa geração, ou eu sou um agente para proclamar a verdade. Segundo, ou eu sou um homem de Deus, que não sou movido por aquilo que as pessoas falam, mas eu procuro saber se verdadeiramente é verdade aquilo que elas estão dizendo. Eu procuro ver quais são os sentimentos envolvidos diante daquilo. Eu procuro entender qual é o propósito daquilo. Ou eu simplesmente, eu tenho uma ferramenta chamada encaminhar, que eu encaminho, e simplesmente eu durmo todas as noites
tranquilamente, sem saber o estrago que eu estou causando. Mas se você e eu causamos algum estrago, hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo uma nova realidade para nós. Porque aquelas mulheres causaram um estrago no coração dos discípulos, a nível espiritual, dizendo o seguinte: não chorem, porque o mesmo Jesus que morreu, Ele ressuscitou dentre os mortos. Termina esse momento, e agora eu entro no momento que o Espírito Santo de Deus ministrava. E quando eu vinha, sentido Avenida Brasil, eu fiz a seguinte oração: Jesus, traga nessa noite todos aqueles e todas aquelas que sofreram por notícias falsas. Traga para este lugar, Jesus. E eu vinha orando dizendo: Senhor, que nessa noite o Senhor traga pessoas que foram caluniadas, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que ouviram mentiras ao seu respeito. É esse tipo de gente que eu quero hoje, Jesus. Eu quero pessoas que sofreram por notícias falsas na família, na casa, no trabalho, na igreja. É esse tipo de gente que eu quero. E se hoje você está aqui, meu irmão, é porque Deus te trouxe, porque Ele quer te dar uma resposta. Em primeiro lugar, que bom, que felicidade em saber que hoje você está aqui como injustiçado, como aquele que foi humilhado, diferentemente daqueles que talvez estão como aqueles que humilharam e aqueles que contaram mentiras ao seu respeito. Em segundo lugar, qual é a postura de Jesus? E é essa postura que nós precisamos ter quando passamos essa situação de mentiras. Se eu fosse Jesus, e eu sabia que aqueles homens estavam contando mentiras, sabe o que eu ia fazer? Eu ia aparecer diante dos soldados quando eles estivessem contando. E você já viveu uma situação dessa, quando alguém está falando de você, de repente você chega, e você sabe que a pessoa está falando, de repente ela... oi tia, benção. Já viveu isso? Se eu fosse Jesus, irmãos, eu ia de repente chegar e pá! Cambada de mentiroso. Aqui, ó, toca aqui na minha mão. Aí quando eles tocassem, eu faria churrasco deles. Aí viraria pó. Vai pra lá. Mas ainda bem que Jesus não sou eu. Sabe o que Jesus fez? Nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a verdade, ela não precisa ser sustentada por ninguém. Porque quando você precisa sustentar a verdade, ela não é uma verdade. A verdade, ela é sustentada por ela mesma. E sabe o que Jesus faz? Nada. A verdade não precisa de alguém sustentar. A verdade não precisa de alguém vir aqui e falar: não, eu não fiz isso. Entrar na rede social, entrar nas propagandas, falar assim: então mentira a meu respeito. A verdade não precisa disso. A verdade, ela tem o poder de ter uma sustentação por ela mesma. Mas sabe o que Jesus faz? Ele chega diante dos discípulos e diz assim: filhos, filhas, toda autoridade, toda exousia foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos, anunciai o meu nome em todos os lugares, e quem crer e for batizado será salvo. E sabe o que eu acho extraordinário de Jesus? Que a mentira daqueles homens não se sustentou comparado à verdade de Jesus, que está sustentada até hoje em nossas vidas.
Porque não existe dúvida alguma no seu e no meu coração que verdadeiramente ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Sabe o que você precisa entender? Que você não precisa provar nada para ninguém. Porque se existe algo que é fantástico, se chama tempo. E o tempo fundamenta a verdade. E as pessoas podem ter falado de você, as pessoas podem ter mentido do seu nome, e talvez o que existe mágoa no seu coração é: pastor Tiago, por que que ninguém veio até mim e me perguntou, você fez isso? Por que que ninguém parou um momento e falou assim, quais são os sentimentos de você me contar isso? O que que você está sentindo? Qual é o propósito dessa informação que você está me dizendo? Por que que ninguém falou isso? E simplesmente espalharam mentiras. Essa resposta eu não posso te dar. Mas eu posso te dar algo diferente diante deste questionamento. Fica tranquilo. Fica tranquila. Porque quanto mais as pessoas falem de você ou falam de você, mais o seu pai está dizendo assim, filhão, eu vou te justificar, eu vou te exaltar. E quanto mais falam de você, mais eu te empurro para cima. Quanto mais as pessoas falam de você, mais eu te direciono para o centro da minha vontade. Quanto mais as pessoas falam de você, mais eu te abençoo. Sabe por quê? As pessoas precisam ver que a mentira, ela não pode ser combatida quando se existe verdades. A mentira não tem o poder de vencer a verdade. E sabe o que eu acho fantástico de Jesus? É que a forma que Jesus traz o consolo para os discípulos é dizendo, fique tranquilos. E hoje, a resposta que Deus tem para o seu coração, para tudo aquilo que você passou, por tudo aquilo que falaram de você, por todos os dias que o seu nome esteve no grupo da sua família, por tudo aquilo que as pessoas disseram a seu respeito, Jesus diz para você, fica tranquilo, filho, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a mim e que foram chamados para cumprir um propósito. Sabe quem justifica? Jesus. E sabe por que eu cansei e nunca vou fazer isso, ligar para pastor, ligar para a igreja, dizendo, vem para a church, vem cá ver, a gente não é de satanista não. Aqui dentro a gente não usa droga à noite não. Aqui não tem narguilé não, aqui não tem nada disso, tá? Sabe por que eu não preciso fazer isso? Porque eu descobri algo que Davi descobriu. Que a força do poder dele não era a força do seu braço, mas a força da confiança que ele tinha em saber que Deus haveria de justificá-lo. Sabe o que você precisa aprender, amados? A entender, ou confiamos plenamente na justificativa de Deus, ou não confiamos nela. Porque 99,9% de confiança é 0%. E sabe quantos por cento que você foi chamado para confiar na verdade de Cristo? 100%. 100%. 100%. 100%. E sabe o que você precisa entender? Que o seu nome não será restaurado para que as pessoas te aplaudam. O seu nome será restaurado para que as pessoas vejam que maior é aquele que está com você do que aquele que tentou manchar o seu nome. Sabe por que Deus vai restaurar você e você vai poder voltar novamente a andar no meio da sua família? Porque os olhos verão o que Deus pode fazer com um homem, com uma mulher completamente entregue nas mãos de Jesus.
Sabe por que Deus vai fazer uma mudança? E tudo aquilo que foi lançado como mentira será provado, não para que eles vejam que eles erraram, mas para que você veja que Deus está no controle. Porque Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da sua vida, e Ele não vai te deixar como Ele nunca te deixou.